Saudações! Me chamo Júlio e sou aluno de graduação em Geologia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Estou postando este vídeo hoje para um trabalho da disciplina de Geologia de Petróleo. Hoje falaremos sobre um tema um pouco polêmico, a extração de gás de xisto no Oeste Baiano, um desastre ambiental sem precedentes. A polêmica. Por volta do ano de 2013, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, leiloou lotes para exploração de petróleo na bacia sedimentar do São Francisco. A instalação de um poço exploratório na Fazenda Vitória, a 10 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães, causou um alvoroço nos meios de comunicação, com vários blogs de notícia divulgando a mesma manchete e notícia. Até grupos foram criados nas redes sociais contra a implantação do projeto e também do método de fracking na região. Mas afinal, o que é gás de xisto? Para começo de conversa, é um termo traduzido errado do inglês shale gas. Quanto à tradução correta, seria gás de folhelho. O folhelho é uma rocha sedimentar formada por sedimentos argilosos, compondo finas camadas. Já o xisto é uma rocha metamórfica com xistosidade, que nada mais é que a presença de minerais filosilicatos recristalizados ou nucleados, apresentando orientação preferencial. E o fracking? Do que se trata? Para entender melhor, precisamos relembrar a origem do método e também um pouco sobre os sistemas petrolíferos. Aqui nessa figura temos um clássico sistema petrolífero convencional, onde temos a rocha geradora, a rocha reservatório, a rocha selante e uma trapa do tipo estrutural, configurada por essa dobra. Devido à diferença entre as densidades com a água e a pressão do reservatório, o petróleo gerado tende a migrar para os pontos mais altos do reservatório, acumulando-se até formar-se a jazida. A maioria das rochas reservatórias convencionais são, além de porosas, permeáveis, uma vez que a porosidade não define a permeabilidade. Como podemos ver no exemplo, temos aqui duas rochas porosas, porém uma delas não tem conectividade entre os poros e acaba sendo classificada como impermeável. O mesmo vale para rochas com fissuras. Desde que as suas fissuras tenham conectividade, ela seria uma rocha permeável. Também a presença de argila e cimento calcítico pode prejudicar a permeabilidade de rochas porosas. As rochas reservatório com baixa permeabilidade muitas vezes são inviáveis para a extração de petróleo através de métodos primários ou secundários, sobrando então os métodos terciários. Deste modo, esses reservatórios são classificados como não convencionais. Por volta dos anos 70 e 80, nos Estados Unidos, houve uma crise do petróleo, devido ao esgotamento das porções extraíveis através de métodos primários de seus reservatórios convencionais. Com o aumento dos preços dos combustíveis, a implantação de métodos secundários e até mesmo terciários acabou se tornando viável. A utilização deles deu uma sobrevida a estas jazidas, até que novas jazidas fossem descobertas. Os métodos secundários nada mais são do que métodos onde você estimula a formação, melhorando as condições de molhabilidade do petróleo, fazendo com que ele vença as forças capilares que impedem o poço de entrar em produção. Já o método terciário seria o método fracking, onde você faz o fraturamento da formação, melhorando as condições de permeabilidade, fazendo com que o poço volte a produzir através daquele resto de
hidrocarbonetos que havia ali preso nos capilares. O sucesso da técnica do fracking foi tão grande que este passou a ser implantado nos sistemas petrolíferos não convencionais, viabilizando depósitos antes não viáveis. Algum tempo depois, percebeu-se o impacto que o método causou ao meio ambiente, com a contaminação de aquíferos profundos e aquíferos livres, além de mananciais superficiais, contaminados não só com hidrocarbonetos, como também com produtos químicos injetados nas formações, que podem ter escapado por fissuras nas rochas selantes ou falhas nos poços, além de falhas também nas refinarias e nos reservatórios na superfície. Alguns mananciais passaram a ter águas inflamáveis devido à dissolução de gases nelas. Um outro impacto que incomodava bastante eram os sismos induzidos devido ao fraturamento de rochas na subsuperfície. Era sobre esses riscos que os blogs da região estavam falando em 2013, quando a ANP leiloou as áreas na região oeste da Bahia. O alerta máximo foi dado em referência ao aquífero Urucuia, uma importante reserva de água subterrânea responsável por manter a perenidade dos rios afluentes do São Francisco, na região oeste da Bahia. Contudo, antes de tomar os riscos como alto, devemos analisar melhor a organização geológica da Bacia do São Francisco, para termos um olhar mais técnico-científico sobre o caso. A Bacia Sedimentar do São Francisco e seu sistema petrolífero não convencional. A Bacia Sedimentar do São Francisco está localizada na região centro-leste do Brasil, abrangendo principalmente os estados da Bahia, Minas Gerais, uma porção do Tocantins e de Goiás. Quanto ao contexto geológico, esta bacia, que se encontra nas cores azul e verde, depositou-se sobre o cráton do São Francisco, o qual se encontra nas cores de cinza escuro. As rochas que são um embasamento formado pelo cráton são de idade arqueana e paleoproterozoica. A estratigrafia da bacia foi inicialmente subdividida em supersequências por Zalan e Silva 2007, posteriormente reinterpretada por Reis et al. 2017. Iniciando-se com a supersequência Rift-Seg, com o supergrupo Espinhaço, que vai da idade paleoproterozoica até a idade mesoproterozoica, seguindo pela sequência Rift de margem passiva do grupo Macaúbas, com idade toniana, no início do Neoproterozoico, passando-se para a idade do Ediacarano, no final do Neoproterozoico, com a supersequência Antepaís, marcada pela deposição do grupo Bambuí, e finalizando com a supersequência Sanfranciscana, de idade Cretácea, marcada principalmente pela deposição do grupo Urucuia, portador do sistema aquífero Urucuia. Dentro deste empilhamento, as rochas geradoras identificadas iniciam-se com o topo da supersequência Rift. Dentro do supergrupo Espinhaço, há a presença de folheiros orgânicos, seguidos pelo grupo Macaúbas com a presença de pelitos orgânicos, além de a base do grupo Bambuí, com a presença de calcarenitos com teores orgânicos. Quanto às rochas reservatórios identificadas na bacia, inicia-se com os arenitos do topo do supergrupo Espinhaço, os calcarenitos da base do Bambuí, na formação Sete Lagoas, e arenitos do topo do Bambuí, na formação Três Marias. Detalhando o grupo Bambuí, sua estratigrafia foi proposta inicialmente por Dardenne em 1978.
Paula Santos adaptou essa estratigrafia colorindo-a, como está disposto na figura. Ela inicia-se com a formação Jequitaí, composta por conglomerados, seguido pela deposição da formação Sete Lagoas, que é composta por calcários e dolomitos. Sobre este depositou-se a formação Serra da Santa Helena, composta principalmente por folhelhos, a formação Lagoa do Jacaré, na sequência, formada principalmente por calcários negros, a formação Serra da Saudade, composta principalmente por siltitos verdes e folhelhos, e, sobreposto a esse, depositou-se a formação Três Marias, composta principalmente por arcósios e siltitos verdes. Mas onde o aquífero Urucuia se encontra dentro dessa estratigrafia da Bacia do São Francisco? Ele está inserido dentro do grupo Urucuia, sobreposto a toda essa estratigrafia, depositado durante o Cretáceo, como já foi dito. Ele compõe um relevo do tipo chapadão, que será mostrado a seguir. Como podemos ver, aqui se encontra o relevo formado pelo grupo Urucuia, detentor do aquífero. É um relevo em formato de mesa, que sobrepõe as planícies do grupo Bambuí. Como podemos ver aqui nesse modelo, a extensão do grupo e o relevo que ele forma é bem ampla, indo desde a divisa do estado da Bahia com o Tocantins e da Bahia com Goiás, até próximo à planície do Rio São Francisco. A estratigrafia do grupo é dividida na base pela formação Posse e sobreposta a esta a formação Serra das Araras. O embasamento citado aqui é o grupo Bambuí. A constituição da formação Posse é de arenitos eólicos. Já a da formação Serra das Araras são arenitos fluviais. Ambas as formações contêm uma boa porosidade e uma boa permeabilidade, confinando assim o aquífero Urucuia dentro de seus poros. A presença de camadas silicificadas configuram um sistema aquífero classificado como aquífero aquitarde-aquífero, sendo presente um aquífero livre, um aquífero confinado e aquíferos suspensos sobre níveis silicificados. Aqui nessa imagem de satélite podemos ter uma ideia da extensão de todo esse chapadão do Urucuia. Na extensão norte-sul, ele cobre praticamente todo o oeste da Bahia, e na extensão leste-oeste, ele vai desde as sopés da divisa com o Tocantins, próximos à cidade de Taguatinga, até o município de Barreiras, ou até mesmo da região de Posse até mais ou menos a região de Correntina. A vulnerabilidade do sistema aquífero Urucuia. Quando comparamos a vulnerabilidade dos aquíferos dos modelos expostos em artigos sobre os riscos do método de fracking, percebemos que há uma certa proximidade da formação composta pela rocha geradora, e reservatório, com os aquíferos. Por exemplo, nesse esquema, vemos um aquitarde mais ou menos da mesma espessura que o aquífero, dividindo a região da rocha que está sendo fraturada com o aquífero. Até mesmo nessa expressividade, nessa seção, vemos que a rocha que está sendo fraturada é até mais espessa do que o próprio aquitarde, a própria rocha selante aí, que separa essa rocha do aquífero. Já no caso do Urucuia, levando-se em consideração a total preservação da estratigrafia da bacia, vemos que há um empilhamento muito grande entre alguns reservatórios e o grupo Urucuia. Sobretudo, a formação Três Marias, que se encontra mais próxima deste. Portanto, esta formação deveria ser classificada como de alto risco para a contaminação do aquífero. Já no caso
do reservatório relacionado à formação Sete Lagoas, na base do Bambuí, temos um imenso empilhamento sobre este, contando com as formações Serra da Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade, ambas compostas por folhelhos, que são excelentes rochas selantes. Para todo este empilhamento de rochas selantes, estima-se uma espessura de mais ou menos 600 metros, estimativa feita com base em empilhamentos estratigráficos para estas formações. Contudo, dentro da área da bacia, existem porções onde o seu empilhamento litoestratigráfico não foi totalmente preservado. Isso se deve a falhas ou altos e baixos do embasamento. Um exemplo deste caso é a região de Descoberto, em Coribe, na Bahia. Como podemos ver, neste empilhamento litoestratigráfico, as rochas do grupo Urucuia estão diretamente depositadas sobre as rochas da formação Sete Lagoas, sendo esta uma das formações que tem rochas geradoras e rochas reservatório. Nesta configuração, a utilização do método fracking seria extremamente perigosa para a contaminação do aquífero Urucuia. O mesmo vale para as demais formações que contenham rochas reservatórias ou rochas geradoras, com essa mesma configuração. Através dessas análises, foi possível identificar a importância do conhecimento geológico acerca do empilhamento estratigráfico da bacia para a avaliação dos riscos de exploração de gás de folhelho. Sendo assim necessário o levantamento de dados mais precisos através de sondagens e levantamentos geofísicos, que nos possibilite a identificação de espessuras de camadas e presença de estruturas que possam servir de condutos para a contaminação. Esses conhecimentos vão nos possibilitar uma melhor tomada de decisão quanto ao aproveitamento ou ao não aproveitamento dos recursos energéticos de gás de folhelho da região. Deste modo, evitaria-se que empreendimentos de alto risco fossem implantados na região, garantindo a preservação dos recursos do aquífero, ao mesmo tempo em que possibilitaria a implantação de empreendimentos sustentáveis de extração de gás de folhelho. Obrigado por assistirem até aqui, inscrevam-se no canal, deixem seu like aí e também deixem sua opinião nos comentários. A seguir, bibliografias que vão ajudar a entender melhor o assunto.